Realiza hoje na Croácia primeiro de 3 jogos da preparação para o Mundial. No futebol olhamos para os campeonatos regionais. Já em São Vicente, a Académica já não é mais líder isolado. Mindense chega-se à frente. Em Santiago Sul, a Académica da Praia deu mais uma demonstração de força. Passamos ainda pelos regionais de Santiago Norte, de São Nicolau e Boa Vista e ainda pelas taças regionais em Santo Antão Norte e Sul. A Seleção Nacional de Handebol está desde sexta-feira na Croácia e hoje realiza o primeiro de 3 jogos particulares previstos para este período que antecede o início do Mundial. Cabo Verde enfrenta logo mais a seleção do Kuwait. O duelo está marcado para as 17h30 locais, serão 14h30 aqui no país. É o reencontro entre as duas seleções, menos de 2 meses depois de se terem encontrado num torneio internacional, na altura precisamente em solo kuwaitiano. A equipa nacional chegou à Croácia na tarde de sexta-feira, depois de uma viagem cansativa. A caravana viajou de Lisboa para Veneza, na Itália. De lá fez um longo percurso de autocarro até a cidade de Poreč. Lá encontraram todas as condições para uma boa preparação, garantia dada à RCV pelo diretor técnico da Federação Cabo-Verdiana de Handebol, Alberto Correia e Silva. A instalação aqui é impecável, portanto é um campo de treino num hotel preparado mesmo para desporto, com pavilhão na cave, imaginem só, e portanto com todas as condições ideais mesmo. Temos aqui algumas equipas que vamos treinar, que vamos fazer jogos treinos e que também estão alojados neste hotel. Alberto Correia e Silva fala num grande esforço da Federação e parceiros de forma a garantir todas as condições para uma preparação e participação condignas no Mundial. E a preparação e a IDJ e o Governo, portanto, fizeram, e o nosso grande patrocinador Alô, fizeram todos um grande esforço para que tenhamos esta terceira fase, já que tivemos no Kuwait na primeira fase, a segunda fase em Gaia, e esta é a terceira fase para já ficar preparados, portanto, desde o clima, o ambiente, enfim, para estarmos preparados para estrearmos no Mundial. Portanto, o que está a dizer que não haverá quaisquer constrangimentos neste Mundial que decorre na Croácia, Noruega e Dinamarca, sendo certo que Cabo Verde fica baseada aí na Croácia. Isso é bom. Constrangimentos temos que esperar sempre, né? Até porque somos um povo resiliente e ultrapassamos todos os constrangimentos. Mas até agora está tudo a correr muito bem e tudo muito bem preparado. Estamos, portanto, convictos que vamos fazer o nosso melhor. Alberto Correia e Silva, chefe da caravana de Cabo Verde para o Mundial 2025, em declarações à RCV a partir da Croácia, onde a Seleção Nacional de Handebol se encontra desde sexta-feira. Hoje à tarde realiza um jogo-treino com Kuwait. Na quinta-feira, a equipa nacional joga com a Eslovénia e no dia 12 termina a série de 3 jogos de preparação com a Macedónia do Norte. Em São Vicente, agora falando do futebol, a Académica do Mindelo já não é mais líder isolado do campeonato. O conjunto orientado por Rui Alberto Leite empatou ontem 0-0 com o Amarante e viu o Mindense alcançá-lo no primeiro lugar. A Académica jogou muito tempo contra 10 devido à expulsão de um jogador do Amarante. Mesmo assim, não conseguiu tirar partido da superioridade numérica e o nulo manteve-se até ao apito final. Com este empate, a Académica viu o Mindense alcançá-la no primeiro lugar. Os encarnados tinham ganho no sábado o Castilho por 2-1 numa grande partida de futebol. O Mindense foi para o intervalo a vencer por 2-0. Na segunda parte, o Castilho reagiu, reduziu e só não fez o 2-2 porque desperdiçou uma grande penalidade. As duas equipas jogaram grande parte da segunda metade com 10 jogadores. Com a partida a ficar mais aberta, Castilho vendeu muito cara a derrota. Ainda ontem, destaque para a vitória do Derby sobre o Batuque, 2-0. Os campeões regionais estão agora a 1 ponto do Mindense e da Académica. Quem marcou que se fartou nesta quinta jornada foi o Farense. A equipa conseguiu a primeira vitória sobre o Lanterna Vermelha Salamanca. E que vitória, 7-0. Farense tem agora 4 pontos, deixa Salamanca afundado no último lugar com apenas 1 ponto. Voltando ao jogo do Mindense,
O avançado João está em grande forma neste arranque de campeonato. É o melhor marcador da prova, já com 5 golos em outras tantas jornadas. João foi quem fez o primeiro golo dos Leões da Rua de Praia na vitória sobre o Castilho. O avançado diz que tem trabalhado no duro nos treinos, por isso as coisas têm saído bem. Eu trabalho todo dia, vai para treino forte no treino, para chegar ali no jogo, para a coisa dar certo, é claro. Sim, em termos pessoais, qual é que é o objetivo dessa época? O meu objetivo dessa época é ganhar o melhor marcador e minha sonho também é ganhar o campeonato regional de São Vicente. João Boco vai terminar a época em grande, no final está a Cabo com 2 golos, foi decisivo na vitória de Mindlense. Começa a época dessa forma que eu vou começar, está certamente orgulhoso e satisfeito com o trabalho. Claro que lá é todo jogador de sentir, que lá é botou aqui, bom trabalho também, a ser valorizado. Que maneira que tem sido, João, da plantel de Mindlense? Mindlense é um plantel bastante jovem, João é um jogador que tem sido decisivo, certamente a equipa também te ajuda nesse aspecto. A equipa tem me apoiado. João acabaria sendo expulso ao se envolver numa confusão com um jogador do Castilho, que também viu o cartão vermelho. Ora, o jogador foi abordado pelo Hilton Costa sobre essa situação e a resposta quase que não saiu. João, explica-me lá, Pogba nesse lance de cartão vermelho, o que passa lá? Pode também um jogo importante contra a Derby, pode ficar de fora, o que passa naquele lance lá? Passar não era mim que estava lá, era outro jogador. A resposta pouco convincente de João, ele que é baixa de peso no Mindlense para o clássico da próxima jornada frente ao Derby. Em Santiago Sul, a Académica da Praia segue imparável, só com vitórias no campeonato ao fim de 9 jornadas. A turma liderada por Natanael Pires não acusou a pressão de ter visto o Boa Vista vencer antes e goleou a Fiorentina por 5-0. Chicho foi a grande figura do desafio ao marcar 3 golos, os 3 primeiros. Dembaba e Marcinho fizeram os outros 2. Foi uma segunda parte demolidora. Ao intervalo registava-se apenas 1-0. Com este triunfo, a Académica regressou à liderança isolada do Campeonato de Santiago Sul. O Boa Vista tinha ganho na sexta-feira e por 24 horas esteve com os mesmos pontos da Académica. Ora, falando do Boa Vista, os achadrezados levaram a melhor no clássico com os Travadores. Vitória por 1-0 num autogolo do Cadu ainda na primeira parte. Nesta jornada, o Sporting voltou a empatar. Já tinha sido assim na jornada anterior. Desta vez 1-1 com o Benfica. Nos outros resultados ontem, Relâmpago 0, Celtic 2. O Celtic que apanhou o Sporting na classificação e o Vitória venceu São Filipe por 3-0. No sábado ainda destaque para a vitória da Ribeira Grande sobre Bairro 1-0. Esta vitória do conjunto da cidade de Berço afunda mais o Bairro no último lugar. A Académica 27 pontos, ganha todos os pontos até agora disputados. Boa Vista 24, Celtic e Sporting 15, Travadores tem 13 pontos e foi apanhado pelo Vitória. Benfica 12, Ribeira Grande 9, Relâmpago continua com 7, tal como São Filipe que continua com 6, Fiorentina 5, Bairro é o último com 3 pontos. Em Santiago Norte, ontem foi dia de derby em Pedro Badejo, duelo entre o líder Scorpion e o Benfica. O jogo terminou com divisão de pontos, empate a 1 bola. O Benfica marcou primeiro, os Escorpiões chegaram ao empate já muito perto do fim, quando já jogavam com 10 elementos. Foi um derby intenso, disse o treinador do Scorpion, que aceita a igualdade. Dá parabéns ao nosso jogador, amor, é um jogo de derby. Um jogo de derby sempre é um jogo difícil. Depois do bem para não fazer 3 pontos, que é um dos nossos objetivos. Nunca sei com 3 pontos, mas não vai com um ponto. Então, nossos jogadores, a equipa tem que ser de parabéns. E o resto é trabalhar para o próximo jogo. O que nos espera para a segunda volta? Segunda volta nos espera uma equipa com mais reforço e uma equipa mais motivada para cumprir seus objetivos. Manu, treinador do Scorpion. O médio Emerson, uma das grandes figuras da equipa, destaca o facto de, mesmo com o empate, a sua formação conseguir conservar a liderança. No seu primeiro, não soube gerir o jogo, não consegui um empate. E depois de nosso jogador foi expulso,
calha não organizava e não consegui empate e fica lá. Mas aquele empate ali satisfazinhoso, aquele que não se esperava? Bom, resultado não queria vitória, mas empate foi bom até porque não permanece no primeiro lugar. Então é bem trabalho para que não continue a permanecer no primeiro lugar. Emerson, ele que foi eleito jogador do mês de dezembro em Santiago Norte, está a fazer mais um grande campeonato, este internacional cabo-verdiano ex-académica da Praia. Do lado do Benfica, o treinador Nito gostou do jogo e também aceita o resultado. E foi bom jogo, o Scorpion é uma equipa grande, é uma equipa respeitada, uma equipa de casa, mas é derby. E nós também nunca temos uma equipa, não tem boa qualidade de jogo, embora não se treina pouco mais. Eu não acredito que no próximo jogo, jornada, uma coisa só foi melhor. E onde que dá, não marca 1-0, depois não vem sofrer, houve empate, mas que foi um resultado. E não espera, mas próximo jogo, não está sair com vitória. Adi, jogador do Benfica, também concorda que foi um bom jogo. Foi bom partida, foi um jogo bonito, bem disputado. Apenas que nunca consegui o objetivo de ganhar 1-0, desempata quase a fila. Foi bom jogo, para mim foi bom jogo. Nunca se treina e seguirá. Foi um jogo que tinha o corpo a corpo. Foi jogo foi um corpo a corpo, tinha entrega. Para mim foi bom jogo. Nunca tinha treino, para mim foi bom jogo. Reportagem no derby da Zuleika Semedo, um derby intenso entre Scorpion e Benfica de Santa Cruz, ontem no estádio 25 de julho em Pedra Badejo. No fim, todos satisfeitos pelo bom espetáculo. Apesar do empate, o Scorpion mantém-se isolado na liderança, agora com 14 pontos, tudo porque nenhum dos outros concorrentes diretos conseguiu ganhar. Estrelas dos Amadores e Varandinha empataram 1-1 no derby do Tarrafal e o Delta foi à assomada derrotar Grêmio de Nhagar por 3-1. O Delta aproveitou o deslize geral do grupo da frente e fica a 1 ponto do líder. É a equipa sensação da primeira volta do Regional de Santiago Norte. No fundo da tabela, mediram forças os dois últimos classificados. Beira-Mar derrotou Portas Abertas por 2-0, chegou aos 7 pontos, enquanto o conjunto de Santa Cruz continua sem pontuar. O treinador do Beira-Mar, Paulo, fala em resultado justo. Nossa vitória foi merecido, um pouco cansativo, no chegou um bocadinho, desorganizado em cima da hora, mas não entra. Jogo que foi na primeira parte aquilo que não esperava, não bem chinta, não repensa a segunda parte, não entra com um objetivo, não sai de ali com 3 pontos. Foi um excelente jogo para nós. Do lado do Portas Abertas, fecha uma primeira volta sem pontos, mas existe a crença de que a segunda volta vai ser diferente, conforme diz Sandra, da equipa técnica. A nós é um time que está só com o rapacinho, só com o jovem, mas não tenho certeza, mas na segunda ronda, mas nunca está em cima. Na segunda ronda, mas não está ganho. Sim, para amor de jogo também, Castana mais pequenote e Castana mais grande. Jogo dentro do campo é para jogo. A primeira parte não tinha bom jogo, mas normalmente você começa com o jogo direito, o jogo está bem caído. Tem às vezes que você continua direito, você fica direito e te finda. Mas já que ela já sabe o que passa. Portas Abertas ainda continua sem pontuar. Scorpion, apesar do empate, mantém-se na liderança isolada. 14 pontos, mais um que Varandinha, Delta e Estrelas dos Amadores. Um campeonato muito animado, com 5 equipas separadas por 2 pontos. Grêmio de Nhagar caiu para a 5ª posição com 12 pontos. Benfica 8, Beira-Mar 7 e Portas Abertas ainda não pontuou. Em São Nicolau jogou-se neste fim de semana para a 4ª jornada. O jogo entre a Ultramarina e a equipa da Praia Branca foi o destaque da ronda. A equipa encarnada campeã regional venceu os azuis por 1-0. O único golo da partida foi apontado por Staley a meio da primeira parte. No final da partida, Adir Cruz, o treinador da Ultramarina, ele que foi expulso no decorrer do jogo, mostrou-se satisfeito com a vitória num jogo difícil. Foi um jogo bem disputado realmente entre Praia Branca e a equipa do Ultramarina. Tive alguns picardias no jogo que faz parte do jogo normal, porque toda a equipa bem para bem jogo. Hoje não sei vitorioso, sacrifício, esforço não fazer para não fazer nos vitória. Agora não está no primeiro lugar, não também está no primeiro lugar. Para a semana não está a ficar fora por questão do calendário, mas não queria próximo jogo não vai disputar para não estar em pé de igualdade, mas que a outra equipa vai disputar para nós, para não disputar o primeiro lugar. Então qual é que é o objetivo do Ultramarina? Não queria trabalhar, vim toda semana ali, não sabia o que deve ser fácil, mas não trabalhar para o objetivo e ganhar jogos. E do lado da Praia Branca, o treinador Ayrton Pereira considerou que a sua equipa foi melhor, apesar da derrota.
Grande jogo, pode abrir boca sem dúvida, dizer que não foi equipa que domina o jogo. Por na primeira parte não podia marcar gol, não desperdiçar. Segunda parte não entrar um vizinho na mesma parte e não um erro de nós, equipa, não estou praticamente a oferecer um gol. Mas pode ficar um vizinho contente de jogador, mas não sabia que não teve a trabalhar para o próximo jogo, que é não pecar muito, principalmente na segunda parte não pecar. E uma hora dizer, a equipa adversária, que ele não veja, nos beliza, nos falha e já marca gol, e das parabéns. A Ultramarina soma a sua quarta vitória na prova, já a Praia Branca perdeu pela primeira vez. Nos outros resultados da quarta jornada do campeonato, o Atlético venceu o Mancha Verde por 3-0, empate a 1 entre a JSN e a Chanto Poça, primeiro ponto para o conjunto amarelo do Tarrafal. Praia Branca, já disse, perdeu 1-0 com a Ultramarina. Belo Horizonte ganhou na Académica da Preguiça por 2-0, primeiro triunfo do conjunto de Juncalinho neste campeonato, numa jornada em que Talho ficou isento. Ultramarina tem agora 12 pontos, mais 2 que o segundo Atlético. A Académica da Preguiça mantém os 7, Praia Branca tem 6, Chanto Poça 5, Belo Horizonte 4, a JSN 1 ponto, Talho e Mancha Verde ainda não pontuaram. Na Boa Vista, a segunda jornada foi igual à primeira, quem havia ganho na jornada inaugural voltou a ganhar nesta segunda e aqueles que perderam voltaram a perder. São Joanense 0, Académica 7, Juventude ganhou o Sporting 1-0, Desportivo 0, Salrei 2, África Show 2, 11 Estrelas 1. Na classificação, as equipas que tinham 3 pontos somaram mais 3, Académica, África Show, Salrei e Juventude. As outras que haviam perdido continuam sem pontos. O fim de semana serviu também para taça nas duas regiões de Santo Antão. Já tinha sido assim também no fim de semana anterior. Em Santo Antão Sul, terminou a fase de grupos, ou então a primeira fase, não propriamente de grupos, da taça regional, com Lagedos a surpreender São Joanenses 3-2 e a Académica do Porto Novo venceu Tarrafal por 3-0 numa jornada em que Fiorentina ficou isenta. A Académica termina a fase regular na primeira posição, 10 pontos, São Joanenses 7, Lagedos 7, Tarrafal 3, Fiorentina termina com apenas 1 ponto e fica de fora da Final Four que se vai disputar em março. Ouçamos os treinadores, a começar por Marcos Fortes, da Académica do Porto Novo, que terminou esta fase na liderança isolada. Importante era consolidar o processo. Foi há 2 meses, foi consolidado o processo, é mais um jogo. Agora é bem preparar para o próximo jogo que também surgir e para ter o maior resultado possível. Académica que venceu a formação do Tarrafal por 3-0, mas para Calumdina do Tarrafal o importante era mesmo passar à próxima fase. Esperança que não estava a ter um bom resultado, onde o Académica foi superior, já foi o juiz vencedor. Agora é continuar a trabalhar para melhorar para o início de campeonato. Naqueles meios finais, vamos ver que aqui nos meios finais tem possibilidade de chegar à final. Então quer dizer que não tem que continuar a trabalhar arduamente para não chegar naquele que é o nosso objetivo, que tem que chegar até a final da taça. Lagedos ficou na terceira posição e terminou esta fase com uma vitória moralizadora diante dos sanjoanenses por 3-2. Um bom jogo, diz o treinador Adívio Gomes. Bem, enfrentar uma equipa super organizada, super orientada. Eu tinha perdido uma sanjoanense na Supertaça. Não sabia que era um jogo extremamente difícil. A primeira parte acho que não tive muita atitude, não tive pouca organização. A segunda parte não levei a tranquilidade para balear. Que eu, como jogador, não ratificar bastante o que não tinha fazer derrota. O jogador bem, cumpri, mesmo no sacrifício. Acho que a segunda parte para fazer resultado é extremamente merecido. O primeiro objetivo era estar na Final Four, depois é tentar jogar a final, mas primeiro é focar nas meias finais, depois então na consequência disso, depois então na despegar. Adívio Gomes, ele que agora orienta a formação dos Lagedos. A Arelísia Rodrigues também escutou
o treinador da formação dos sanjoanenses, Gunga Fonseca, que apesar desta derrota vai com moral para a última fase da taça. O objetivo na taça já está cumprido, que é passar para fora. Não consegui há muito tempo. Não tinha necessidade de rodar alguns jogadores. Legei de entrar dentro no jogo na segunda parte, fiz uma grande segunda parte, fiz ganhar, restar-nos dos parabéns e nós cabe a nós aprender que nós erramos e continuar a crescer. Académica 10 pontos, Sanjoanenses 7, Lagedos 7 e Tarrafal 3. As 4 equipas vão para as meias finais da taça a ser disputada esta fase em março. Terminamos com Santo Antão Norte, jogou-se também para a taça, segunda jornada. Sol Pontense voltou a vencer, triunfo sobre Santo Crucifixo 1-0, Beira-Mar 3, Fogatões 2, Paulense também ganhou pelo mesmo resultado 3-2 ao Torriense. Neste momento o Sol Pontense, Paulense e Beira-Mar têm 6 pontos, Santo Crucifixo, Fogatões e Torriense ainda não pontuaram. Neste fim de semana as regiões do Sal e do Fogo não realizaram competições. É o ponto final nesta edição.